reflexão dessa manhã é o Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A questão é a 112. Ele é uma pergunta. Que farei? Isso é Paulo que disse em Atos, está lá em Atos 22:10. Paulo, ele havia sido preso em Jerusalém e após ele ser apedrejado, ser açoitado, ele pede a palavra, né, antes de ser levado para a prisão. E os soldados concedem a ele esse direito, né, de falar. Então, ele começa ali, então, a fazer a sua autodefesa. E ele começa assim, nós vamos ler isso aqui da Bíblia, a partir do 1º capítulo, ao invés do 10, para que a gente possa entender o porquê da pergunta, que farei? É o título da nossa mensagem de hoje, de Emmanuel. Ele começa falando assim, em sua defesa: homens, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa para convosco. E tendo ouvido que eles lhes falavam em língua hebraica, ficaram ainda em mais silêncio. E ele disse: eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso da Sicília e criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, ensinado ao mais correto modo da lei paterna e zelosa de Deus, assim como todos vós sois hoje. Eu, que persegui este caminho até a morte, atando tanto a homens como a mulheres e o entregando a prisões. Assim como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, dos quais eu, tendo tomado cartas para os irmãos, fui a Damasco para que os estivessem ali. Eu também os trouxe amarrados a Jerusalém para que fossem castigados. Mas aconteceu que, estando eu no caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Eu caí ao chão. Ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo verdadeiramente viram a luz e ficaram muito atemorizados, mas eles não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali será dito tudo o que te é ordenado a fazer. Então, ele conta a sua história, né, de conversão, de como que ele veio seguir Jesus. Ele explica que a missão dele para os gentios, não era para desviá-los das leis de Moisés, mas para levá-los a Cristo, né? Aí agora nós vamos então à explanação de Emmanuel. Que essa não sei, o que farei? Que é a pergunta que ele fez a Jesus, né? E Emmanuel, ele segue falando assim: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. Aqui, Emmanuel, ele nos leva a refletir em que posição que nós estamos no trabalho cristão. Será que nós estamos na arrogância do como dominarei? Ou na preguiça, né? no comodismo, no como eu descansarei? Né? Se nós estamos ainda na falta do agir, né? Que é o que a mensagem vem nos falar. E Emmanuel, ele segue falando assim: a pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões
O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Gente, eu acho que eu já passei aqui, né? Isso, me perdoem, para que vocês possam acompanhar. Então, vamos lá novamente. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então, a explicação aqui de Emmanuel, ela nos deixa claro que a necessidade de nós sairmos do nosso comodismo, né? Essa pergunta de Paulo, o que farei? E a resposta do Cristo deixa claro isso para nós. Quando ele pergunta para Jesus, o que farei? Qual é a resposta do Cristo? Levanta-te, né? Essa é a resposta. Ou seja, age, né? Faça alguma coisa, tenha ação, né? Movimenta. É como se Cristo dissesse isso, né? Como bem disse também Emmanuel, né, para que, se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Ou seja, o não agir e ficar suplicando por privilégios vai só atrasar o nosso processo evolutivo, né? E então o convite é para que a gente saia dessa zona de conforto, né? E o exemplo de Paulo, ele nos encoraja a fazer isso. Os exemplos que Paulo trouxe, ele nos encoraja também a confiar em Deus. Ele nos encoraja a essa renovação que Emmanuel nos propõe aqui nessa mensagem. Nós estamos tendo essa mesma oportunidade de Paulo, aqui hoje, né? Esse encontro, ele pode ser transformador para nós. Esses estudos de hoje, que nós faremos dessa manhã, ele pode ser um encontro transformador, assim como foi transformador para Paulo. E para que a gente possa ter essa renovação, essa transformação, é só nós estarmos atentos à voz do Cristo. É só a gente ouvir a voz de Jesus falando, né? E ele sempre nos oferece direção que pode mudar a nossa história. E essa direção está onde? Está aqui, no Evangelho dele. Quando Ananias restaura ali a visão de Paulo, então, ele passa a ter o quê? Uma nova percepção espiritual. Ele passa a ter um novo entendimento de Deus. E hoje, a nossa visão, ela também pode ser restaurada. Para que a gente possa ter uma nova percepção da vida, uma nova percepção de como a gente trabalhar essa renovação nossa, espiritual, tão necessária, né? Para a nossa evolução. E basta a gente ouvir a voz do Cristo. E para ter essa visão restaurada, nós temos que estar atentos não só à voz do Cristo, mas ao chamado dele por nós, né? E como nos disse Emmanuel, procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Ou seja, é agora, o chamado é hoje, o momento é oportuno, é a oportunidade que Jesus trouxe para que a nossa visão seja restaurada, como Ananias restaurou a visão de Paulo. O Evangelho está aqui hoje para restaurar a nossa visão,
para que quando a gente sair daqui, a gente possa enxergar o nosso próximo de uma forma diferente, de uma forma mais caridosa, mais amorosa, mais compreensiva, para que a gente possa enxergar os problemas que chegam em nossas vidas através de doenças ou de inúmeros problemas financeiros, para que a gente possa enxergar eles de uma forma diferente, a gente ter uma nova perspectiva, a gente enxergar como lutas beneficentes para nós mesmos, para o nosso espírito, né? É a nossa renovação, é a gente já deixar o egoísmo não falar por nós mais, é a gente não deixar mais o orgulho falar através da nossa boca, mas sim deixar Jesus falar através da nossa boca, através do nosso coração. Quando alguém espera uma palavra de conforto, quando alguém está em dificuldade, para que ele possa encontrar forças através das nossas palavras de apoio, de carinho, de orientação, muitas vezes, né? A gente pode orientar alguém, porque às vezes essa pessoa ela está com a visão dela ainda turva, ela ainda não consegue enxergar, mas nós enxergamos por elas e podemos direcionar, podemos dar uma palavra de direção para ela. Assim como Cristo veio, deixou o seu evangelho para isso, para nós, né? Para nos direcionar. Então, vamos aproveitar essa manhã, né? Todos os estudos de hoje, para que a nossa visão seja restaurada, tá bom? Esse é o convite da mensagem de Emmanuel hoje. E assim eu convido a todos a fechar os olhos, elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso divino mestre amigo, que tão amorosamente nos concede essa oportunidade de ouvir o seu chamado esta manhã, estarmos atentos ao sairmos daqui com tudo que aprendemos. Jesus querido, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela mensagem de Emmanuel que nos veio. Obrigada pelo estudo do livro do Espírito que virá e do Evangelho, Jesus. E que todas essas mensagens possam entrar em nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, praticantes do Teu amor. E, Mestre, também queremos pedir por todas as pessoas que estejam passando por dificuldades, por todas as pessoas, Senhor, que estão sentindo dores nesse dia, dores morais, dores físicas, dores espirituais, que estejam passando por provas e não conseguem enxergar a direção, mas o Senhor o sabe, o Senhor consegue ver e mostrar a cada um qual o melhor caminho de solucionar os seus problemas, as suas dificuldades e dando a elas, Senhor, força, esperança, para que elas possam vencer cada dia o seu dia. E que Tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Agora é o Livro dos Espíritos com o Luiz. Pegou o seu. Sem querer invadir, já invadiu. Ó, tá um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia. Verão, todo mundo aproveitando, né? E nós aqui para mais um dia das nossas atividades. Estamos nós fazendo o Livro dos Espíritos e, como sempre, antes de tudo, sejam bem-vindos aqueles que estão vindo aqui à nossa casa pela primeira vez, né? E que possamos, dentro daquilo que nós conhecemos, trazermos pontos de esclarecimentos e também algumas dúvidas para que as pessoas que tiverem dúvidas possam ir em busca das fontes também que nós buscamos, não é mesmo? Porque, na realidade, quando aqui estamos à frente, não quer dizer que nós sabemos tudo, tá? Por isso, nós podemos cometer falhas. E, dentro dos conceitos da doutrina espírita, nós temos que ter ideia
que o Livro dos Espíritos é aquele que deu origem à codificação da doutrina espírita, dos espíritos. E, por consequência, nós estamos hoje diante de fatos que já vieram somente há 160 e poucos anos atrás. E nós temos diante de nós também conhecimentos que vieram bem antes de nós e ainda são poucos compreendidos pela humanidade como um todo. Por quê? Porque nós ainda somos muitas vezes imaturos em relação ao que nós estamos diante do que estamos tendo. A doutrina dos espíritos, como nós vemos, ela é uma doutrina que nos traz condições de refletirmos do que somos, para onde vamos, né? De onde viemos. São fatores filosóficos que sempre estamos procurando entender. E esse fator a respeito do bem e do mal é algo que realmente mexe muito com a humanidade, pois com o advento da internet nós estamos presenciando o mal em todos os lugares. Como anteriormente nós não tínhamos essa capacidade de ver que o mal já estava em todos os lugares do mundo, né? Porque eu venho de uma época bem recuada, né, vamos dizer assim, onde nós tínhamos notícias através das revistas e não da TV. Olha, mas essas mensagens vinham até nós de forma muito fragmentadas, pela ótica de alguém que fez a reportagem. E não nos dava margens para tirarmos as nossas próprias conclusões com um fato que realmente muitas vezes não coincidia com o que ele estava vendo. Porque nós podemos fazer uma narrativa aqui hoje e vocês interpretarem e aceitarem como verdadeira. Por isso a importância, quando eu sempre falo, dentro do contexto da doutrina dos espíritos que nós estamos militando, conheçam, leiam, estudem, para ter as conclusões de que nós estamos chegando e acrescentar algo mais. Por que eu faço geralmente eu faço esses preâmbulos? Para que nós possamos dizer que o fulano lá na frente falou isso, falou aquilo. Mas são contingências, são pensamentos que eu tenho em relação ao que estou conhecendo. Por isso a importância de estarmos dentro de um local onde o estudo é procurado ser feito de maneira séria, mas aqueles que estão nos ouvindo, seja aqui, seja através da internet, vejam que eles também têm que entrar e conhecer. Não é? Eu não sou detentor da verdade absoluta dentro dos conceitos que nós estamos lendo. Por isso, quando nós vamos falar a respeito sobre o bem e o mal, veja como Kardec elabora esse questionamento da questão 638. E depois eu vou ler uma outra tradução para vocês terem uma ideia. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Eu vou ler uma outra tradução aqui, a questão é: o mal parece algumas vezes consequente das circunstâncias, não é consequência da força das coisas. Muda alguma coisa? A palavra, o conceito é o mesmo. A tradução é diferente, mas o conceito é o mesmo. Por isso essa é a importância de nós observarmos que alguém pode interpretar de maneira diferente uma tradução, certo? E no meu modo de entendimento, tradução é uma das coisas mais difíceis de se fazer,
Porque aquele que está lendo e traduzindo para outra língua, ele tem que tirar a essência do autor e não colocar a visão dele. Ele tem que ser totalmente, o mais possível, imparcial. E muitas das vezes não é. Por isso que a minha interpretação não pode ser de forma imparcial. Porque eu tenho a minha parcialidade. Entenderam? Por isso que nós vamos dizer aqui aquilo que nós estamos realmente visualizando diante do que nós temos em mãos. Deu para entender como é que é? E a resposta que ele vai nos dar, que os espíritos que fazem parte da codificação, é justamente esta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Até um tempo atrás, aqui e em outros lugares, o duelo era permitido. Não era? O duelo era permitido. Fazia-se, um se sentia eu não estou ofendido, obrigado, afrontado. Meu raciocínio está muito lento hoje. Uma pessoa se sentia ofendido por alguma coisa, simples que fosse, mas ele se sentia ofendido e chamava o outro para duelo. E era normal. As testemunhas e marcava o horário, era uma coisa premeditada. Se tornou uma coisa premeditada. Então, era necessário isto? Fica a questão. O mal não deixa de ser o mal. Mas era permitido fazer isto. Era necessário alguém chamar o outro para um duelo? Então a lei, ela vai evoluindo de acordo com a civilização vai evoluindo também. Por isso que ele fala assim, essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. E se tratando do primeiro tópico, quando foi proibido os duelos, as coisas continuaram sendo feitas em surdinas. Né? Porque o outro que se sentia ofendido, mesmo sabendo que não, já estava fora da lei, ele queria ainda infringir a lei. E outros apoiavam, porque tinha que ter testemunha. Agora ele fala assim, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Na semana passada eu fiz a respeito das vidas de Emmanuel, não foi? Quando ele foi Publius Lentulus Sura, um cônsul, e depois ele volta 94 anos depois, como Publius Lentulus, né? Já um senador. De uma certa forma, ele naquela época, quando Sura, ele era o quê? Sanguinário, revolucionário, apoiava todas as atrocidades para tomar o poder. Mas quando ele reencarna como Publius Lentulus, ele já tem uma outra noção. A alma dele foi depurando, o seu espírito foi crescendo em moral. Ele não admitia, ele era um homem reto, até onde nós chegamos. Mas no livro Há 2000 anos narra uma atitude que ele tomou que foi extrema, que é praticamente quase que o início do livro, não lembra? Onde um jovem lança uma pedra e praticamente quase acerta a comitiva onde ele estava. Foi identificado quem foi e ele pediu para que fosse levado ao quê? Às galés. As galés eram uma pena, praticamente uma pena de morte,
Porque quando alguém entrava nesse ritmo, ele ia remar até morrer, até a morte, não tinha outra escapatória. Né? Quem lembra dos filmes épicos, né? Das galés? Era remar até a exaustão. Quando um morria ali, repunia o outro que vinha para cá e o outro tinha que remar. Mas dentro do próprio contexto do livro, alguém, me parece, não sei se foi Lívia que pediu não, foi o pai desse jovem, pediu clemência por ele, para o filho. Só que ele realmente ele repensou e falou assim, para alguém que era o imediato dele, falou, vai e resgate esse jovem. Não foi? É um arrependimento. Hã? Sim, sim. Sim. Do jovem? De Saul. Sim. Então, só que na época, o senador, na época, ele não conhecia as tramas daquele povo do qual romanos, que estavam ali naquela região, tinham por hábito vender os prisioneiros para serem escravos de outras pessoas. Veja bem, as consequências que ele fez foi bater em consequências no futuro. Ele teve uma parcela de culpa nisto. Mesmo que falou, bom, o jovem fugiu. Ele recebeu essa informação. Para ele, acabou por ali. Então veja bem. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Quando nós estamos aqui nesse país, onde as leis, de uma certa forma, elas são mais rígidas, não. Existem leis no nosso país de origem que são rígidas para determinados crimes. Mas qual é a diferença? Aqui ela praticamente ela é cumprida. A aplicação da lei, que está escrita pelas mesmas noções. Você pode pegar tantos anos de prisão se você cometer este crime, mas, de acordo com, em alguns lugares, você pode ser solto se você cumprir determinado bom comportamento. Mas, muitas das vezes, no país onde a lei é cumprida à risca, é 20 anos, é 20 anos. Então, por isso que aqui nós obedecemos muito o SPID, né? Por quê? Não tem aquela coisa de carteirada, né? Não, eu estava com pressa, porque não sei o que e tal, quebra essa. E aí? Nós que viemos de um país onde que se fala a respeito do jeitinho, né? Aqui o nosso jeitinho não funciona. Funciona? Porque nós passamos a compreender que devemos seguir a lei. Porque mexe naquilo que é mais sensível no nosso corpo, que é o bolso, né? Né, Débora? Então, nós, de uma certa forma, aprendemos que o mal que nós infringimos em exceder a velocidade não compensa, porque vai mexer na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Agora, eu estou pegando mais ou menos na parte de trânsito para que nós possamos ter uma ideia. O mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, que à medida que a alma se depura. Nós estamos percebendo que a civilização tem caminhado por dificuldades atuais, onde nós estamos percebendo que o mal parece que está exacerbado, em evidência. Vou voltar
naquela época das minhas revistas. Hoje, num clique, nós temos o quê? Todas as notícias que nós podemos ter. Alguém já ouviu falar da Guerra da Biafra? A Guerra do Congo belga? Os mais velhos ouvem falar. Quantas atrocidades foram feitas nesses conflitos? Nós não temos um clique para sabermos. Então, o mal também naquela época era exacerbado. Conflitos há em todos os momentos. O mal ainda prevalece num planeta de expiações e provas. Por isso que, à medida que nós também vamos evoluindo em moral, o nosso mundo também evolui. Porque o grande número de espíritos encarnados no mundo onde a regeneração já existe, o mal irá estar presente, mas o bem sobrepujará o mal. É um sinal de a cada existência nós podemos ser melhores. Alguma pergunta, algum comentário? Vai lá, Carlos. Espera um momentinho, deixa eu só tirar esse. Não, mas está o... Hoje em dia, realmente, o duelo da forma conhecida não existe mais. Mas existem ainda os duelos ocultos, né? A gente sabe que o nosso pensamento é energia, é força, e ele viaja e ele acontece. E quantas vezes a gente duela com os nossos pensamentos, né? Uhum. Muitas das vezes a gente, por não estar satisfeito com determinada situação, com determinada pessoa, a gente às vezes manda pensamentos negativos e está duelando ali contra aquelas situações. E perante a lei divina, isso é errado. Sim. Isso é crime também. Embora não seja crime para nós seres humanos, para as leis dos humanos, perante a lei de Deus, isso é crime. E por mais que a pessoa seja criminosa, a gente, Jesus fala, né, que a gente tem que ter caridade com os criminosos. Sim. Mas eu vou parar por aqui, senão eu vou entrar no meu evangelho. Sim. Você já está quase falando do Acho que a evangelho. inveja Tá. também é uma coisa muito, um duelo muito forte. Desculpe. A inveja hoje é um duelo muito forte. Sim. Você querer ter uma blusa melhor que a outra, uma coisa melhor que a outra pessoa. Isso é um duelo muito grande também. Sim. Esses são coisas particulares que também vão levando para toda a sociedade, não é isso? Porque quando você tem algo, uma inveja de outro, o que você faz? O que nós fazemos principalmente? Queremos adquirir aquele bem de qualquer forma. Muitas vezes, mesmo se eu não tiver condições financeiras, a minha intuição é tomar. Né? Eu chamaria isso de vícios morais, né? Sim, vícios morais, é isso mesmo. Eu vou ler um ponto que nesse livro que está, deixa eu ver até a tradução desse livro, Herculano Pires. Esse aqui é de Guilherme Ribeiro. Tá? O Herculano Pires coloca uma nota a respeito desse assunto que nós estamos tratando, que ele diz assim: as pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável porque o bem de um povo pode ser o mal para outro, e vice-versa. Renovier, acho que é, entretanto, em Ciência da Moral, a compara às matemáticas. É uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Então, veja bem, ele está colocando aqui que um escritor colocou como a ciência é uma coisa matemática, a moral é uma coisa matemática. Mas, não sei se vocês vão concordar.
É uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Os sociólogos confundiram moral e costumes, que é uma aspiração comum. Não, desculpe. Mas ultimamente já distinguiram na confusão dos costumes uma regra geral, que é a aspiração comum do bem. Bergson, em As Leis de Deus são fontes da moral e da religião, estabelece dois tipos de moral: a fechada, que decorre da coação, e a aberta, que é individual e não sujeita às convenções. Essa aqui, né, que você falou. Porque a aberta, que é individual e não sujeita às convenções. Todos os nossos princípios morais são abertos. Não tem convenção a nos moldar, certo? Mas aquela que é fechada, você entra num determinado círculo de pessoas, fala assim, olha, aqui temos que ser feito isso, 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 isso. Lá fora você pode ser o que você quiser, mas aqui dentro existe um código que você deve obedecer. Essa é uma coisa fechada, não é ou não é? A moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é a ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus gravada nas consciências. Viu que ele chegou num ponto que nós vamos chegar numa moral absoluta, que é a moral de Deus? Essa é imutável, nós homens não podemos mudá-la. Nós temos os nossos conceitos morais, sendo eles abertos ou fechados. Mas a moral absoluta é o bem, é aquilo que está gravado na nossa consciência. Essas leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Né? Alguém tem mais algum comentário para nós passarmos para 639? Posso, você me permite? Vamos lá. Vou pegar o que você falou e vou voltar um pouquinho. Sim. Você está falando sobre moral absoluta, né? Ela está gravada na gente, no ser, como o aprendizado, né? Como o conceito divino. Se a gente volta na época dos duelos, Uhum. os duelos eles eram permitidos. Sim. Não significa que eles eram certos dentro da moral. Sim. E muitas vezes a gente procura fazer algo que é lícito, mesmo que contrarie. Sim. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Então, na época que se fazia os duelos, moralmente, de maneira absoluta, aquilo era errado, mas tudo bem, era lícito para aquela época. É. Você fez a menção aqui do speed, na América, a gente faz a questão de tentar manter ali, mas é porque a gente quer manter aquilo ali, ou é porque a gente tem medo? Medo. Né? A gente tem um receio muito grande. Não é porque você não quer dar uma aceleradinha para mais, você quer. Quer. A gente faz, de vez em quando. A gente tem medo. Então, assim, o momento que as coisas passam a ser absolutas para a gente, se não tivesse nada a ser temeroso, se a gente não tivesse que temer nada contra aquilo que a gente vai fazer, e ainda assim fizesse. Sim. De maneira que não precisasse de ninguém estar policiando a gente o tempo todo. Esse ponto é muito importante. Quando você chega aqui ali embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece. Entretanto, à medida em que a alma se depura, passando de uma outra existência. Então, se a gente for pegar na questão do speed, não é uma depuração da alma, né? É uma necessidade do meu bolso e do meu medo. Sim. Né? Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor não compreende. Essa compreensão, ela está dentro da gente desde sempre. Sim. Só que a gente espera que alguém fale por que não pode. Você tem consciência, mas não quer seguir, não é isso? Outro ponto que o senhor estava colocando é a questão, parece que hoje o mal está muito mais exacerbado no mundo. Uhum. Né? Viemos de um momento de transição planetária há muito tempo. Então, assim, essa moral absoluta ela está gravada em nós. Então, parece que tem-se muito mais o mal hoje, porque é a maneira de peneirar. Porque quando eu quero fazer alguma coisa errada, eu procuro 10 amigos. Se 9 falar para eu não fazer, eu procuro aquele que vai falar, faça, Uhum. eu faço. Sim. Daí, se tem um monte de gente fazendo coisas erradas, mas que no meu íntimo eu ainda quero fazer, que tanto que isso está sendo realmente punitivo.
ah não, 90% das pessoas são punidas, então eu vou tentar fazer esse mal que eu sempre quis, porque existe uma probabilidade muito grande de eu também não ser punido. Sim, você está falando praticamente a resposta das 640. Vamos lá? Não, mas é importante. Mas é importante você colocar isso, veja só. Porque, na realidade, o que ocorre hoje conosco é aquilo que eu citei. Fatos que eu tinha em mãos antigamente eram de uma forma interpretada pela ótica daquele que escreveu. Eu não poderia buscar outras fontes, eu não teria condições de buscar outras fontes. Hoje eu posso buscar fontes diferentes e tirar a minha opinião. E sabendo que essa minha opinião pode também influenciar os outros a pensarem de forma diferente. Mas o ser pode buscar, o ser, né? Uhum. Nós, né? Podemos buscar essa moral absoluta dentro de nós. Sim. Independente de fonte, a fonte maior está gravada dentro do ser. Justo. É por isso que, à medida que nós evoluímos moralmente, nós vamos descobrindo que essa fonte já existe dentro de nós. Sim. Né? Jesus falou, conheces a verdade e ela vos libertará. Uhum. Tudo que a gente precisa já está dentro da gente. A gente é que não conhece ainda. A gente é que não tirou ainda as escamas da obscuridade que o nosso ser carrega, que foi colocado por nós, não por Deus, para poder visualizar a luz. Então, à medida que a gente procura, que a gente bate na porta, a porta vai se abrindo. A gente tem que, através dos nossos esforços, a gente conseguir galgar essas coisas que estão a vida toda dentro da gente. É que eu sempre tive muito comigo, estou atrapalhando, né? Não. É bom que eu vou... A hora de falar É a hora de falar Eu essa. sempre tive muito comigo a questão do mal, sabe? Quando, se o mal fosse uma coisa ruim, o mal sempre fosse ruim, e daí quando você vai pegando várias passagens, você fala, não, o mal não é ruim, o mal existe com a permissão de Deus, nada vai acontecer se não for permitido por Deus. Então o mal, ele está aí. Na verdade, ele não está aí. O mal, ele é nada mais do que a ausência da prática do bem, né? Como a gente vê aquela questão de frio, aquela questão... Os padrões de escuro e claro, isso. Deus permite com que o mal exista para que você tenha o seu Parâmetro. Você tem o seu livre-arbítrio. Uhum. O mal está aqui, o bem também. Que caminhos quer seguir? Todos eles vão te levar ao mesmo destino. Só que se você quiser trilhar um caminho que tem o mal, você vai se arranhar mais. Sim. Mas você vai chegar lá. Agora, se você quiser ser um caminho reto, passa por aqui igual Jesus. Então, essa é interessante. aí entra aquela parte, os escândalos precisam acontecer, mas Ai daquele que seja causa do escândalo. Sim. Por isso é que eu citei a respeito das vidas de Emmanuel, que foram duas praticamente que eu coloquei, mas ele na encarnação atual dele como Publius Lentulus, ele passou pela cegueira, né? Ele foi cegado, sendo que na encarnação anterior como Publius Suras, ele mesmo falou que mandou arrancar olhos dos desafetos por prazer. E queria ver o sofrimento das pessoas andando às cegas, né? Então, a lei de causa e efeito vai nos pegar. Não é uma lei que você burla, a lei física dos homens que você vai burlar por quanto tempo? Vamos colocar aqui. Quem já leu as histórias do Jack Stripador? Ninguém conseguiu saber quem era. Passou incólume pela história. Ninguém conseguiu dizer e ver quem é o determinada pessoa. Mas hoje praticamente está difícil você passar incólume a respeito disso. Com tantas tecnologias de identificação. Mas este homem que encarnou como esse espírito, Jack o Estripador, ele escapou das leis morais de Deus? Consequentemente, não. Em algum lugar ele já deve ter purgado um bom bocado. Porque é da lei. E esta lei, nós, homens, seres humanos que estamos aqui, não conseguimos escapar. Só temos uma condição de amenizar isto
quando diz o amor cobre a multidão de pecados. Nós podemos amenizar, mas de alguma forma nós vamos sentir um pouco da sequela do que nós praticamos em relação ao outro. Eu tenho dificuldade muito grande com esse amor cobra multidão de pecados, sabe? Sim. Por muito tempo, com vários erros que cometemos na vida, Uhum. o amor cobra multidão de pecados. Eu ficava com aquilo. Uhum. Mas é só amar. Mas daí, em um dado momento da vida, em algumas palestras, a gente pega e fala assim, o amor cobre, mas reconhecer vossos erros e reparai-os. Sim. Basta só amar. É. Você tem que reconhecer o seu erro em algum momento ali e tentar reparar de alguma forma. É. Igual na questão de ação e reação. Tudo é uma ação e reação. Às vezes a gente comete um erro na vida e a gente fica esperando uma vida inteira para que ocorra alguma coisa exatamente daquela forma para eu reparar. E a vida passa e aquele erro daquela forma não apareceu. Sim, de outras maneiras. Nosso tempo está encerrado, mas só para lembrar, no livro Céu e Inferno existe os 3 caminhos. O arrependimento, a expiação e a reparação do mal. Tá lá. Carlos, né? E um bom dia a todos. Bom dia, gente. Bem, o tema de hoje que eu escolhi para a gente falar hoje no Evangelho é um tema bem parecido com aquilo que vai ser uma continuação do que o Luiz estava falando. E não foi nada combinado, tá, gente? Não foi, não. Porque eu ia ontem eu ia falar sobre outro tema. Eu tinha me preparado durante a semana para falar sobre outro tema. Mas aí eu disse, não, eu vou... Aí fiz umas preces, abri o Evangelho, caí nessa lição. E aí eu resolvi estudar um pouco sobre essa lição. Os nossos espíritos que nos intuem combinaram. Então, e vou dizer uma coisa, é uma passagem muito difícil que Jesus veio trazer para a gente. Não é fácil. Porque amar aqueles que a gente gosta já é difícil. Amar aqueles que convivem com a gente, aguentar o dia a dia daqueles que vivem com a gente, dos nossos parentes, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, já é difícil. Imagine dos nossos inimigos. Não é fácil, não. Não é fácil de jeito nenhum. E foi um dos últimos ensinamentos que Jesus mostrou na carne enquanto ele estava encarnado aqui. Na hora que ele estava sendo crucificado, qual foi uma das últimas palavras que ele falou? Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Então, pedindo perdão por toda aquela humanidade, por todos nós, que realmente a gente não sabia o que fazia. Até hoje a gente não sabe o que faz. A gente... Reiterando, a gente sabe, mas a gente não pratica aquilo que a gente sabe. E muitos ainda não sabem o que faz. Então é muito difícil. E ele falou o seguinte, está em Mateus, capítulo 5, versículo que vai do 43 ao 45. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso eram as leis mosaicas que tinha na época. Então ele fala, mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filho de seu Pai que está no céu, porque ele fez raiar, cadê? Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e derramar chuva sobre os justos. Chuva sobre justos e injustos. Então, o que é que ele vem falar aí? Que o Pai dá oportunidade para todos nós, independente da gente ser bom ou da gente ser ruim. Para todos nós ele dá oportunidade o tempo todo. E por que eu vim falar sobre isso? Porque na lição, no capítulo 11, no item 14, no capítulo 4, no item 14, o nosso tema do Evangelho é a caridade com os criminosos. E é uma mensagem de Elizabeth de França, em Havre,
1862. E ela fala o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para com o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometei contra as suas leis. Aí fala o que o rapaz ali veio falar: desde que eles se arrependam, vai ser concedido a mesma misericórdia. O Pai, ele nunca deixa nenhuma ovelha para trás. Mas é preciso primeiro ter o arrependimento. Por quê? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus nos concedeu uma coisa que é o tal do livre-arbítrio, que é difícil. Se ele dissesse, não, vocês vão fazer desse jeito aqui, vocês vão ter que seguir desse jeito, talvez fosse mais fácil para a gente. Mas sem mérito. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então a gente pode errar muito. Na nossa caminhada de espírito simples e ignorante até se tornar um espírito puro, a gente dá muita cabeçada, a gente erra muito. Mas a gente é responsável pelos erros. Que isso é uma justiça. Isso é uma coisa muito boa. Porque a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a nossa colheita é obrigatória. Aí ela continua aqui. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comisseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como os conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Então, gente, o que é que ela vem dizer aqui? Muitos desses que cometem atrocidades hoje em dia, eles são completamente ignorantes ainda de conhecimento da palavra de Deus. A gente já conhece um pouco da verdade. E a gente continua fazendo coisa errada. O tempo todo. Por mais... E quando eu digo a gente, é a gente que está aqui na frente, e o Luiz que acabou de sair, é todo mundo. Aqui a gente está na mesma balança. Se botar, tudo farinha no mesmo saco. Desculpa a expressão, mas a gente não muda. Porque se a gente mudasse, a gente não estaria nesse planeta. A gente estaria num planeta melhor. Talvez uns tenham um conhecimento melhor num assunto, outros tenham no outro, outros tenham no outro. Mas no frigir dos ovos, somos todos nós somos equivalentes um ao outro. Não tem diferença, não. Porque se tivesse, como eu falei, a gente estaria num planeta mais evoluído. A gente não estaria aqui nesse planeta de provas e expiações, com exceção de alguns missionários. Que é o que salva, é o que vem trazer ensinamentos para nós. E assim, aqui, pelo menos aqui no Getú, não tem nenhum missionário. Que eu saiba, não. Se tem, aqui só tem gente para ter que pôr em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Ela continua: não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque com o juízo com que julgardes, vos será aplicado mais ainda severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Então ela vem aconselhando aqui, não julga teu irmão, porque você o tempo todo precisa de indulgência. Então, se tu não for indulgente com o teu próximo, aqueles que estão acima de ti, que são os nossos mentores, nossos guardiões, os nossos irmãos que já estão mais evoluídos, como é que eles vão ter indulgência de vocês, da gente? Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? É aquilo que eu estava falando mais cedo, quando o Luiz estava falando do duelo. O duelo não existe mais como a gente conhecia. Mas existe ainda muita coisa errada que a gente pratica. Muita coisa errada. O nosso pensamento, e nem vamos entrar no pensamento, que já é uma coisa muito difícil para certas pessoas entender. Mas
Aqui, por exemplo, nesse país, é permitido o aborto até uma certa idade. No nosso país de origem também é permitido. É certo isso? Não é. O aborto é um crime. Um crime é uma criança indefesa, que ainda não nasceu. A gente não está nem duelando contra aquele que é vivo, que está encarnado como a gente e que tem chance de se defender. Porque se eu chamar alguém aqui para duelar, o Luiz para duelar comigo, ele tem chance de se defender. Eu sei, eu também não vou chamar. Mas ele tem chance de se defender. E o aborto, uma criança que nem nasceu? Que não tem nem chance de se defender. Mas perante as leis é permitido. Isso é um exemplo entre milhares de outros. Então tem coisas que ainda são permitidas, mas que não é correto. Uhum. E ela continua. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Deus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão até o Senhor. Gente, aqui ele fala, quantas pessoas a gente sabe que não precisa de esmola, não precisa de um pão, não precisa de um dinheiro, mas precisa de uma palavra amiga, de um abraço, precisa de uma prece, coisa que qualquer um pode fazer. Seja emprestar ouvido. Embora às vezes é difícil, viu? É muito difícil. Eu acho que dar uma esmola é bem mais fácil do que emprestar ouvido. Então, mas a gente pode fazer essa caridade a pessoas que aparentemente não precisam de caridade. Não precisam da caridade como é mais conhecida, aquela caridade material. Mas a caridade moral. O amor. Aproximam-se os tempos ainda, uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará o globo. Gente, 1857, a gente está em 2024, e eles já estão falando aqui da época de regeneração, do processo regenerativo do nosso planeta e do nosso processo regenerativo. Há mais de 150, 160 anos atrás, né? 160 e alguma coisa, não mais. Então, a espiritualidade já vem falando nisso. Aí quando a gente fala, o nosso planeta está passando por um processo de regeneração, e ainda vai durar muito tempo. Porque enquanto, como Jesus falou, nenhuma ovelha fica para trás. Porque a gente vê tantas coisas erradas, tantas atrocidades acontecendo hoje em dia no nosso planeta. Primeiro, porque a gente tem condições de ver e de separar hoje em dia um pouco mais o joio do trigo. A gente já sabe mais ou menos o que é certo e o que é errado. Então a gente tem condições de ver isso é certo, isso não é. Então a gente tem um conceito hoje em dia melhor do que há 200 anos atrás, há 100 e tanto, 200, 300, há um século atrás, há um milênio atrás. Então a gente tem essa condição de ver o que é certo e o que é errado. Mas nenhuma ovelha fica para trás. A gente sabe que no nosso mundo espiritual existem espíritos que precisam ainda ser dado uma oportunidade. Então, muitos espíritos desses estão reencarnando em nossos planetas. Do mesmo jeito que está reencarnando espíritos missionários para trazer o bem em várias áreas, estão reencarnando espíritos bem ainda difíceis. Para não usar outras palavras aqui na frente, mas espíritos difíceis. Por quê? Porque o planeta vai se tornar um planeta regenerado. Não só o planeta que a gente conhece material, mas o planeta também no mundo espiritual.
Se você pegar as 3 obras do Divaldo, Evolução Planetária, não, Transição Planetária, não, eu li os 3, mas esqueci o tema. E o último é o... A nova... Não, o último... Não, Preocupações Espirituais e No Rumo do Mundo da Regeneração. Bem, gente, eu esqueci, mas os 3 livros que falam sobre, desde o que aconteceu no tsunami até recentemente, fala sobre tudo isso que está acontecendo. Então, todos esses espíritos que a gente já ouviu nas obras de André Luiz, falando do umbral, disso, daquilo, todos eles estão reencarnando agora. Inclusive, uma palestra que eu assisti recentemente do Haroldo, ele falando, gente, o umbral está ótimo. Está vazio, está todo mundo aqui encarnado. Está todo mundo aqui no planeta encarnado. Mas, realmente, tirando a brincadeira, é verdade. Essas ovelhas perdidas estão sendo trazidas para cá para aprender um pouco com os que já estão mais à frente. Para ser dado um progresso, para ser dada uma oportunidade a mais para que eles possam acordar. Porque se eles não acordarem, eles vão voltar para o mundo primitivo. Já pensou, gente, a dureza de voltar para o mundo primitivo? Já pensou, quando a gente fala primitivo, não é primitivo de 2000 anos atrás, de quando Jesus esteve aqui, não. É bem mais primitivo ainda. Agora, já pensou a gente que hoje em dia tem internet, que tem carro, que tem banho de água quente, que tem fogo, que tem tudo. Tem todas essas mordomias que a tecnologia nos trouxe. Já pensou? E a gente traz isso carregado conosco. Já pensou a gente ter que voltar para um mundo primitivo? É muito difícil. Vai ser muito difícil para o espírito. Por quê? Porque a gente já passou pela nossa... a gente já conheceu a evolução tecnológica, mas a gente não absorveu ainda a evolução moral dentro da gente. Então a gente tem que voltar para isso. E é isso que aconteceu com civilizações antigas, como os egípcios. Quando hoje em dia eu posso falar como é que construíram as pirâmides. Há 5.000 anos atrás, como é que construíram as pirâmides e as civilizações incas e maias. Gente, se você pegar exilados de Capela, você vai ver que foram os exilados de Capela que eram espíritos feitos hoje em dia o planeta, a Terra. Espíritos que já tinham conhecimento tecnológicos, mas não tinham ainda grandiosidade moral. Eles foram expulsos de Capela quando Capela passou por esse processo para um planeta regenerado e foram trazidos para aqui, para a Terra. Eles tinham conhecimento tecnológico, mas não tinham ainda moral. Por quê? Porque ainda escravizavam, ainda matavam, ainda fazia tudo isso que a gente conhece. Mas deve ser muito difícil. Tanto é que naquela época eles já cultuavam os deuses. Eles já conheciam técnica do passe, eles já aplicavam passes. Os egípcios já aplicavam passes naquela época. Tinha conhecimento, um vago conhecimento da imortalidade, tanto é que eles mumificavam as pessoas. Então eles já tinham aquele vago conhecimento. Mas deve ser muito difícil o espírito voltar para isso. Não precisa nem ir longe. Vai tirar férias para o Brasil, para o interior do Brasil, onde é tão difícil você conseguir várias coisas que você não tem aqui, de tecnologia, de um bocado de coisa. E eu não estou chegando a esse ponto. Não é uma coisa tão drástica, mas é difícil. Todo ano a gente vai passar férias lá e, nossa, Deus nos acuda para várias coisas. É bem complicado. É bem complicado. Deixa eu voltar aqui, porque daqui a pouco eu tenho só mais 10 minutos para terminar o nosso evangelho. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Mais uma vez, gente. Será a lei de Cristo que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas do bem-aventurados.
Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Olha para isso, gente. Amai-vos, pois, como filho do mesmo pai. Ele manda aqui amar os nossos inimigos e os criminosos. Não é só os nossos inimigos, não. E os criminosos, como se fossem irmãos nossos. Não façais diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servir de ensinamento. Olha aqui o que eu estava falando. Brevemente, quando os homens foram levados à prática da verdadeira lei de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Gente, 1857, falando sobre o livro Transição Planetária. De novo, aqui, ó. Do que a gente está vivendo hoje em dia também. Está falando do que a gente está passando agora. E já vem falando desde 1857. A gente aqui não tem ouvido para ouvir. Ó, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Eu não quero voltar para um planeta inferior, não, gente. E eu acho que ninguém daqui quer. Eu tenho certeza que ninguém daqui quer. Então, o que é que ele fala aqui? Ó? Seguir a lei de Jesus. Seguir os ensinamentos de Jesus. Deveis a esses que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. Gente, eles não mandam aqui você pegar o criminoso e trazer para dentro de casa, não. Até porque existe a lei de sobrevivência, que o Livro dos Espíritos fala. Então é parte da lei de sobrevivência você não trazer um criminoso ou alguém que vai lhe fazer mal para dentro da sua casa, para o seu convívio pessoal ou familiar. Mas ele fala da oração, você pedir por aquela pessoa. Quando a gente vê aqui, acontece uma pessoa, um criminoso vai e dá um tiro, pega uma metralhadora e sai matando um bocado. Todo mundo pensa na família, né, daquele que tá, dos que estão morrendo, né? E todo mundo deseja o mal para aquele que matou. Mas aquele que matou não pode ser bom da cabeça, né? Nem da cabeça, nem do espírito. E aquele que matou tem parente, tem pai e tem mãe. Então é que ele fala aqui, rezar por essa pessoa, orar por essa pessoa. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orades com fé. Com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Gente, a gente sabe que Deus criou todo mundo igual. Que ele é bom e ele é justo. A lei dele é para todo mundo. A lei dele não é para diferente, para aquele que já está mais evoluído ou para aquele que está menos evoluído. É igual para todo mundo. E dentro dessas leis de Deus, existe a lei de ação e reação. Então, a gente não sabe o que foi que a gente cometeu de errado no nosso passado. Luiz mesmo estava falando aqui de Emmanuel. O Emmanuel que a gente conhece hoje,
aquele do qual a Diene fez a abertura com o ensinamento dele, ele é 2024 anos, aliás, há 2000, quase 2000 anos, porque o livro começa a narrar em 2030. O livro há 2000 anos a narração do livro começa em 2030. 2032, no ano de 2032. Ele ano 32. Então, no ano 32. Então, ele cruza com Jesus, ele tem a oportunidade de cruzar e falar pessoalmente com Jesus. Enquanto ele era Plúbio Lentulus. E ele já como Plúbio Lentulus, ele era uma pessoa que ele se achava justa para os ensinamentos da época, da Roma Antiga, como cidadão romano. Entre essa justiça dele, podia ser condenar à morte, podia ser condenar à prisão perpétua, podia ser qualquer coisa desse tipo, mas era a justiça daquela época. Mas ele procurava ser justo. Ele não era injusto com aqueles que não. Mas se a pessoa, assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Era desse jeito. Desculpa o termo, mas assim, se a pessoa fizesse, ele punia. Fizesse coisa errada, ele punia. Então, ele não deixava passar nada em branco. Hoje em dia, em 2024, ele é outro Emmanuel. Mas ele passou por vários processos. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse irmão que hoje em dia faz coisa errada, ele um dia mais para frente ele vai chegar no estágio que a gente está. O próprio Jesus falou, você pode evitar séculos de sofrimento se você deixar todas as coisas mundanas e me seguir. Mas ele, como imperador romano, na época, ele não queria deixar isso, né? Ele não queria deixar o cargo que ele tinha e seguir a Jesus, que na época era tido como um profeta louco. Eles falavam, profeta louco. Então, ninguém queria seguir Jesus. Eram poucos os que seguiam Jesus na época, principalmente os romanos. Então, essas pessoas que são criminosos, certo? São pessoas que precisam da nossa ajuda. Seja através de uma palavra amiga, de uma palavra acolhedora, de uma prece. E ele fala o tempo todo aqui o não julgamento dessas pessoas. Embora seja difícil, como eu falei no começo, é um dos ensinamentos, para mim, é um dos ensinamentos mais difíceis que Jesus deixou aqui. Já pensou se esse criminoso cometer um crime contra a gente ou contra alguém conhecido nosso, alguém querido nosso, é mais difícil ainda. É quase que impossível. Mas tem pessoas que perdoam. Quantos casos a gente conhece de pessoas que perdoaram aquele que cometeu o crime contra o seu próprio filho? Existem vários casos aí. É fácil, de novo, não é fácil. Mas uma coisa que a gente tem que se lembrar, a gente precisa de perdão todos os dias também. Todos nós precisamos de perdão. Todos que passam por aqui encarnados precisam de perdão. Porque aqui não tem... Só um que passou que não precisava mais de perdão de ninguém. Esse sim, perdoou a gente e deixou esses ensinamentos. Mas o restante, todos nós que passamos por aqui, que estamos nesse planeta, precisamos de perdão. Então a gente tem que se esforçar, não vai ser da noite para o dia, a gente não vai sair daqui perdoando todo mundo que chuta o nosso pé. Mas a gente tem que começar a praticar isso. A gente tem que botar isso aí em nossa mente e tentar se esforçar. No mínimo, pedir a Deus e não desejar o mal para essas pessoas. Lembrar que essas pessoas têm entes queridos e que muitas das vezes esses entes queridos não têm culpa nenhuma dessa pessoa ser desse jeito. Você tem culpa de um filho que faz coisa errada? Não tem. Às vezes você tem. Às vezes foi uma educação que não foi dada corretamente. Mas muitas das vezes a pessoa não tem.
esta culpa. Então imagine o sofrimento daquela pessoa que está passando por isso. Então, é isso aí, gente. É tentar pôr em prática esse ensinamento que Jesus deixou para a gente, tá? E se a gente conseguir, a gente consegue sair daqui dessa mais leve e continuar esse processo de evolução que nunca para. Porque o processo evolutivo nunca para. O nosso espírito nunca para de crescer, nunca para de evoluir. E aí você pergunta, e Jesus? Quando a gente se tornar a ser Jesus, um Cristo da vida, mesmo assim a gente não para. A evolução é infinita. E daqui até lá tem muitos milênios, milhares de milênios para a gente percorrer. O bom é que não termina nunca. E a gente sempre é dado essa oportunidade para a gente. Então, vamos agora, a gente vai passar agora para a tarefa do passe. A tarefa do passe. O passe não é obrigatório. O que é o passe? É uma transfusão de energia, certo? É uma renovação de energia. Então, a reciclagem de energia. Então, a gente vai fazer o encerramento agora com a nossa prece, mas não é o nosso encerramento total, porque nós somos filmados e a gente tem que encerrar para que na filmagem saia tudo bonitinho e depois a gente joga no nosso canal do YouTube e no nosso website. Então, depois disso aqui, a gente fica aqui em pensamento, a gente vai ser chamado de 6 em 6 para ir para o passe. Depois do passe, a gente volta para cá para tomar água fluidificada. Depois a gente tem os recadinhos da casa para passar. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai maior, e agradecê-lo por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui, unidos, reunidos, com a intenção de aprender e de evoluir cada vez mais. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Mestre Jesus. Permita, Pai, que possamos voltar aos nossos lares com esta paz, com essa sintonia que nós sentimos nesse momento. Esteja conosco todos os dias da nossa semana e nos relembrando que a gente tem que pôr em prática todos os dias esses ensinamentos, Pai. Muito obrigado aos nossos guias e mentores espirituais que estão aqui desde cedo, preparando esse ambiente, aos nossos guias e mentores espirituais que estarão na sala do passe, fazendo essa reciclagem de energia, e que dos irmãos necessitados que aqui vieram, que eles possam, Pai, ser socorridos e ficar aqui no nosso grupo espiritual para ser atendido pelos nossos trabalhadores no mundo espiritual. Esteja conosco hoje e sempre, Pai, e assim seja feita a Tua vontade.